Programa Multicultural. Programa Multicultural. Em foco, conhecimentos gerais, cultura, música e entretenimento. Apresentação, professor Jaina Medeiros. Programa Multicultural. Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM. Está começando o Programa Multicultural, seu mundo de informação, música, cultura, entretenimento, conhecimento, educação e uma porção de coisas mais pelo seu rádio e internet. Manhã de sábado, 2 de setembro de 2017. Jacaúna Medeiros, eu, do brega ao chique, do simples ao sofisticado, do inculto ao intelectualizado. Você, ouvinte, tem esta ótima opção todos os sábados. O programa Multicultural já começou, sejam todos bem-vindos. Eu já estou aqui no ar, já pluguei aqui o celular para conversar com Rodrigo Jungmann. Ele é professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Rodrigo, muito bom dia. Bom dia, Jacona. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom bem. Dia aos ouvintes também. Olha, você hoje traz um assunto importante sobre comunismo e catolicismo, né? O cristianismo e o catolicismo, eles não são compatíveis. Não são absolutamente. Pois não. E é uma pena que muitas pessoas não saibam disso. Então, veja, os vários papas e, enfim, as autoridades da igreja costumam ser pessoas muito bem informadas acerca do que está acontecendo no mundo. É evidente que eles cuidam também da parte espiritual, mas eles não sabem do que se passa no nosso mundo aqui. Nosso mundo material, terreno, independentemente do mundo espiritual. Que a igreja quer nos levar para o mundo transcendente, né? Mas isso não impede que ela se informe sobre o mundo aqui de baixo. Então, em suma, eles são sempre muito bem informados. E sendo muito bem informados, eles acompanham os fatos sociais de modo geral. E desde que começou toda a agitação de natureza comunista no mundo, fascista e nazista também, mas aqui o meu foco é na agitação comunista. A igreja emitiu inúmeros documentos condenando o comunismo, proclamando com todas as letras a absoluta incompatibilidade entre o comunismo e o catolicismo. Então, realmente, não há dúvida. Chega ao ponto que, por exemplo, em 28 de junho de 1949, o então Papa Pio XII respondeu 4 questões que haviam sido preparadas por membros da igreja, para aclarar precisamente essa questão. Por exemplo, uma das perguntas foi se o fiel católico poderia se juntar a um partido comunista ou favorecê-lo. E a resposta foi não, taxativamente não. A segunda pergunta, se é permitido divulgar a doutrina comunista. A resposta, uma vez mais, foi um não, da forma mais categórica possível. A terceira pergunta foi se os fiéis católicos que conscientemente, ou seja, sabendo da proibição, que podem receber os sacramentos. Uma vez mais, a resposta foi que não podem receber. Não, veja bem, se uma pessoa completamente ignorante vota num partido comunista, a igreja não reserva nenhuma excomunhão para essa pessoa, nada disso. Mas esse decreto se volta para aqueles que, sabendo da proibição, ainda assim reincidem e insistem. A essas pessoas se reserva uma excomunhão. Ou seja, o sujeito está automaticamente desfiliado da comunhão dos fiéis. Não precisa nem haver uma palavra oficial do Papa. O sujeito vota, favorece, etc., partidos comunistas, tendo consciência de que a igreja proibiu, e ele reincide no erro, e ele está excomungado. E por fim, o quarto ponto deixa isso claro. Se os fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo a defendem ou propagam, se tornam automaticamente excomungadas. E nesse caso a resposta foi sim. Então existe esse documento que jamais foi revogado. Aliás,
não pode ser revogado, porque não é propriamente um decreto. E além disso, ao longo de toda a história, ao longo dos últimos séculos, houve inúmeras condenações das doutrinas socialistas em geral, e marxistas também, em particular. Por exemplo, a encíclica Qui Pluribus, de 1846, do Papa Pio IX, declara com todas as letras que o comunismo, sendo contrário ao direito natural e levando à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades e da própria sociedade humana, que o comunismo não pode ser aceito. A encíclica Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII, declarou que, abre aspas, a teoria socialista da propriedade coletiva deve ser absolutamente repudiada como prejudicial àqueles membros a que se quer socorrer, por ser contrária aos direitos naturais dos indivíduos, por desnaturar as funções do Estado e perturbar a tranquilidade pública. Na encíclica 40º ano de 1931, o Papa Pio XI afirmou que, abre aspas, o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. A encíclica Divini Redemptoris, de 1937, o mesmo Papa Pio XI defendeu que o comunismo ateu é abre aspas, sistema cheio de erros e sofismas, igualmente oposto à revelação divina e à razão humana, sistema que, por destruir os fundamentos da sociedade, subverte a ordem social, que não reconhece a verdadeira origem, natureza e fim do Estado, que rejeita e nega os direitos, a dignidade e a liberdade da pessoa humana. E além destes, ainda há outros documentos. A encíclica Mater et Magistra, de João 23, que fala que há uma oposição radical entre comunismo e cristianismo. Em 1984, o Papa já era João Paulo II. Há uma condenação categórica à teologia da libertação e ao marxismo. Na encíclica 100º ano de João Paulo II, uma vez mais se renova a condenação. E, por fim, o próprio Catecismo da Igreja Católica, de 1992, e que continua em vigor, afirma que, abre aspas, a Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Então, você veja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documentos oficiais da Igreja que contém a condenação categórica, claríssima ao comunismo e ao socialismo. Então, notem bem, eu citei vários documentos aí, não sei se ficou claro para os ouvintes, mas o importante a frisar é isso. Citei, em alguns casos eu li, 9 documentos oficiais da Igreja, todos eles condenando o comunismo. Então não há a menor dúvida, a igreja não aceita o comunismo. E é oficial, posição oficial. Aqui, inclusive, há uma referência, eu achei também, o senhor estava falando, do Papa Leão XIII, né? Comunismo, socialismo, niilismo, monstros horrendos que são a vergonha da sociedade e que ameaçam ser-lhe a morte, na encíclica, né? De Tyrion e Lud, do 29 de junho de 1881, coisa já com bastante tempo. Exatamente. Então, professor, um indivíduo, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, um indivíduo, então, que hoje se declare comunista, ou esquerdista, ou marxista, que são lados da mesma moeda, né, do mesmo pensamento. Eles o fazem ou por ingenuidade, ou de caso pensado, por perversidade. É mais ou menos assim? Se for por ingenuidade, digamos assim, a Igreja espera que essas pessoas tomem conhecimento da realidade. A Igreja não pode culpar uma pessoa que erra por ignorância, evidentemente. A condenação, no caso, se reserva àqueles que, tendo conhecimento dos fatos, ainda assim persistem no erro. Como, por exemplo, esse pessoal da teologia da libertação. Né? Porque eles, evidentemente, são pessoas estudadas, eles conhecem esses documentos todos,
E ainda assim, estando dentro do seio da Igreja Católica, eles tentam subverter os ensinamentos da Igreja Católica e divulgar o marxismo. Então, para essas pessoas, sem a menor dúvida, está reservada a excomunhão. E essa condenação aí que a gente viu muito dura, né? E que se estende ao comunismo de forma geral. Muito bem, professor. Eu agradeço muito pela sua explicação, seu esclarecimento desse assunto, dessa incompatibilidade. Não há como você conciliar as duas coisas. Ou você é um cristão católico, ou você é um comunista. Não dá para você conciliar. Há pessoas que o fazem por ignorância e outros que fazem de caso pensar. Dessas sim precisam ser muito repreendidas, e quem faz por ingenuidade precisa ser avisado. E hoje, a sua informação foi muito boa, importante, esclarecedora para pessoas, para saberem exatamente esse ponto. Eu que agradeço a você, meu amigo. Mas antes de me despedir totalmente, diga-me aí, as pessoas que estão ouvindo, estão nos vendo aqui também pelo slnet1.com, o que podem fazer para ter acesso a você, Facebook, YouTube, quais são os canais de comunicação que eles podem obter? Olha, eu tenho página no Facebook, no meu nome é Rodrigo Jungmann. Jungmann é Jungmann. E tenho também um canal no YouTube no mesmo nome, Rodrigo Jungmann. Então, se alguém quiser me dar a honra de... Aliás, eu tenho duas páginas de Facebook, dois perfis. Tenho dois perfis no Facebook. Um é Rodrigo Jungmann, o outro é Rodrigo Jungmann de Castro. Quem quiser buscar amizade ou me seguir numa dessas páginas, muito me honra. E como eu disse, tenho também um canal no Facebook no meu nome, é Rodrigo Jungmann. Então, me coloco à disposição dos possíveis interessados em conhecer essas minhas manifestações sobre política, religião, etc. Muito bem, professor. Eu agradeço muito a sua participação e, podendo continuar, nós conversaremos estes e outros assuntos nas próximas semanas. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E um grande abraço a você e a todos os ouvintes. O Rodrigo Jungmann, que ele é professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente estava falando aí sobre essa incompatibilidade entre o comunismo e o cristianismo católico. Na verdade, o cristianismo todo, porque o comunismo pretende a destruição da humanidade de uma forma ou de outra, ou lenta ou rapidamente, a depender das suas facções. E o cristianismo quer a salvação das pessoas.